Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do curso. Na aula de hoje eu quero te mostrar o grande erro que a maioria dos terapeutas cometem ao atender um paciente. Por que será que você não consegue encontrar o THS, você não consegue encontrar o estresse que iniciou todos os programas biológicos? Ou seja, onde foi o início de tudo? Onde foi a origem? Onde é a causa primária? Por que é tão difícil encontrar isso? E para te exemplificar isso, eu quero trazer o exemplo de uma dor cardíaca e uma dor na região cervical, para você entender como abordar o seu paciente, como é possível você encontrar o DHS, encontrar o estresse já no primeiro atendimento e gerar resultados clínicos, seja o paciente que tenha sintomas físicos, como uma dor, ou sintomas comportamentais, como uma agressividade, um paciente que está com depressão. Como é que você consegue ajudar esse paciente já no primeiro atendimento? E para entender isso, é nítido a gente compreender que o grande descobridor das 5 leis biológicas, que é o Dr. Hammer, ele raramente errava. Por quê? Porque ele analisava as tomografias computadorizadas. Então o paciente chegava para ele no consultório, ele olhava, ele chegava lá, então ele pegava a tomografia e verificava assim, olha, tem essa marca aqui, essa mancha aqui, que ele denominou de foco de Hammer, ela está relacionada a uma região X no corpo. E a pessoa está na fase tal. Então ele ia lá e verificava clinicamente o paciente e automaticamente já sabia que aquele paciente estava numa fase X, num órgão tal, aquela região estava ativa, estava em fase PCL, estava cicatrizada, enfim. Ele conseguia analisar tudo isso. Por quê? Porque ele tinha essas tomografias computadorizadas às mãos ali a todo momento. Só que nós, como terapeutas clínicos, eu como fisioterapeuta, osteopata, às vezes você que não é médico, que não trabalha com tomografias, você às vezes é um terapeuta integrativo, é uma psicóloga, é um fonoaudiólogo, é um nutricionista, é um terapeuta que trabalha com acupuntura, enfim. Você é um terapeuta que não vai ter esses exames para você analisar ali. E não tem a necessidade, porque você consegue clinicamente atender o seu paciente e gerar resultados fantásticos, mesmo sem ter ali os focos de Hammer, tá? Sem analisar isso. Como que você faz isso? Então, para a gente entender, logicamente, no meu curso completo, eu ensino passo a passo, tá? Mas aqui eu quero te mostrar como você consegue encontrar isso já no primeiro atendimento de uma forma simples. Aqui eu vou dar um exemplo, então, da parte cardíaca e da parte da cervical, tá? Então, para a gente entender isso, eu vou trazer 2 exemplos aqui. Deixa eu só virar aqui para você entender. Então, aqui, ó, esse boneco aqui, nós vamos ter a parte cardíaca, certo? E aqui nós vamos ter a região cervical. Então, quando a gente vai falar sobre sintomas entre o coração e a parte da cervical, eu preciso entender que existe uma relação entre alguns órgãos. Por exemplo, o nervo que controla o coração, ele sai da cervical, que é o nervo frênico. Então eu tenho um nervinho aqui que ele vai sair dessa região, da terceira, da quarta e da quinta vértebra cervical, então a C3, C4, C5, vem esse nervo e vai emitir ramas aqui para a região cardíaca, para o nervo, para o músculo da respiração, que é o diafragma respiratório. Então, automaticamente, um paciente que tem sintomas cardíacos pode apresentar dores na região cervical. Então, um cardiopata, um paciente que já infartou, que tem problemas cervicais, ele pode desenvolver sintomas na cervical? Sim, porque o nervo que controla a cervical, ou o nervo que controla o coração, ele vai sair da cervical. Só que em contrapartida, um paciente que tem dores na região cervical, hérnias de disco, desidratações, artrose, artrite, os osteófitos, né, que são os bichos papagaio, os pacientes que têm degenerações na região cervical também podem apresentar sintomas cardíacos. Mas não por uma doença no coração, mas porque esse nervo, por exemplo, que é um exemplo que eu estou dando aqui para você, ele está alterado e está mandando um estímulo de uma forma errada, e isso vai fazendo o coração tendo um mau funcionamento. É como se o nervo fosse o suprimento do coração. Então, se você tem lá uma artéria, ou uma veia, ou um nervo que está sendo comprimido, ele pode gerar um mau funcionamento naquele órgão. E o paciente vai apresentar dor na cervical e pode apresentar sintomas cardíacos. E às vezes você vai tentar encontrar o DHS do coração e não vai gerar resultado nenhum. O mesmo acontece para a parte pulmonar. Imagina que esse paciente agora, ele está tossindo muito. Teve um sintoma específico dos alvéolos pulmonares, por exemplo, ou dos brônquios, enfim. Ele teve um sintoma, um DHS do pulmão, e em contrapartida, de tanto ele tossir, ele estimulou tanto a parte respiratória, estimulou tanto esse nervo frênico, que começou a ter sintomas na cervical. E aí não adianta você pegar e ficar tratando a cervical desse paciente, pois o DHS inicial é a parte pulmonar. Tá, Denison, então isso, como é que eu faço para tratar o meu paciente e realmente encontrar o DHS, encontrar
o estresse que desencadeou todos os sintomas.